Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao programa Casa Brasil. Essa casa é completamente sua, faça nela o que você quiser. E eu acho que, como toda casa, quando a gente está em casa, a gente pensa em segurança, né? A gente quer estar em casa de uma forma segura, de uma forma onde a gente se sinta fortalecido com a família, com as pessoas que moram com a gente, para quem você escolheu como família. E aí, às vezes, entram os filhos nessa história. E quando os filhos saem de casa, que é esse lugar que a gente cria para protegê-los, não há pai, não há mãe no mundo que fique um pouco ansioso até esse filho voltar para casa, porque em casa parece que eles estão muito seguros, embaixo das asas da mãe, do pai. E isso é assim, isso é humano, né? Não tem como mudar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, com os últimos episódios que têm acontecido na educação, de uma forma geral, nas escolas, que atingiram o Brasil. A gente só vê episódios falando, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece, criança armada entrando, agredindo o professor, de repente a gente é tomado por um assalto e fala, isso está acontecendo no nosso país. E por quê? Que herança foi essa que a gente recebeu para que essa história mudasse tão rapidamente? São as redes sociais? Não são? Não sei. Quem vai falar disso comigo são duas convidadas queridas que estão aqui do meu lado e elas vão responder nossas perguntas. Hoje eu estou aqui como você, querendo saber de tudo. Carmen Sena e Vasti, muito obrigado. Acho que primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente para quem está lá em casa. Vasti, vamos começar por você. Pega o troféu imprensa e vamos... É grande esse microfone, viu, gente? É pesado. Conte para quem está em casa quem é você. Muita gente não te conhece ainda. Eu sou professora Vasti Ferrari, gestora de educação. Trabalho no município de Jundiaí, na prefeitura de Jundiaí há 40 anos, dentro da unidade de gestão de educação. Comecei minha carreira como professora do Jardim da Infância, dentro da rede municipal. Trabalhei muitos anos como diretora de escola, prestando um concurso público também. Já pertinho da minha aposentadoria, sou convidada pelo prefeito Luiz Fernando para dirigir a cultura e, na sequência, a educação. Então, eu sou essa pessoa que é apaixonada pela educação, que acredita na educação, que acredita que a educação transforma a vida das pessoas, que a educação é capaz de mudar o nosso cotidiano de maneira assombrosa se a gente conseguir fazer de fato com que ela aconteça para todas as crianças, né? Para todos os meninos e meninas. Essa é a Vasti. Muito bem. Vasti, então, gestora de educação em Jundiaí. Antes a gente falava secretário, né? Isso, Vasti. Agora é gestora de educação. Não é secretária porque o secretário ganhou o nome e a configuração de gestor dentro da cidade. É a pessoa que responde por educação da cidade de Jundiaí. Exatamente. Né? Nós trabalhamos ali com 105 escolas, 40 mil alunos, 4 mil servidores públicos nesse momento. Só isso, Vasti? Só isso, tá um pouquinho de gente, tá um pouquinho de fácil gente. Tá bem facinho. Vamos saber um pouquinho da Carmen, então, que já participou do Casa Brasil. A Carmen já é da casa também, né, Carmen? Fala um pouquinho de você para o pessoal saber, das suas opiniões depois, né? Tá bem. Então, eu sou Carmen Sena, né, psicóloga, psicanalista, há mais de 30 anos na área. E, assim, a minha ênfase hoje é a psicanálise clínica, né? Há 12 anos eu sou professora de pós-graduação em psicanálise e educação, que é uma história também muito interessante, porque a psicanálise conversa muito com a educação nesse sentido, para que a gente possa entender os mecanismos, esse berço da cultura que assim, é o viveiro, né? O berço da cultura, que é a escola, que é a formação, que é aonde a gente forma o ser humano, né? Então, assim, é por isso a psicanálise, ela estuda muito toda essa inserção de onde o homem está, de como é que andam, todas essas questões, para que a gente possa entender o sofrimento humano, né? E acho que é por aí que eu vim falar com você. Eu vou aproveitar que você está com o microfone. Quando você fala em sofrimento, parece que o sofrimento é sempre a origem da violência,
né? Quando eu sofro, eu me torno violento. Adorei. Eu estou errado nisso? Isso tem a ver com a escola e com a educação? O que está acontecendo nesse momento? Perfeito, Dionísio. Eu acho assim que você trouxe uma pauta muito importante, a questão da violência, né? Porque assim, nós sempre temos a impressão de que quando nós estamos assegurados entre muros, conventos e prisões, de que isso não vai acontecer com a gente, né? Essa questão da violência. Lembra que nós já falamos de violência Sim, aqui no programa, sim. né? E aí, o que a gente percebe é que a violência transpassa os muros de qualquer lugar, né? E principalmente, acho que uma das questões que nos assolou tanto, né, foi essa questão da violência que aconteceu à escola, né? E nessa questão, a violência tem diretamente um papel e não dá mais para a sociedade fingir ou não estar discutindo uma coisa que diz respeito a mim, a você, a nós, a todos, né? Porque a violência transpassa e acaba incidindo em ações. E é isso. E não há muro de condomínio, gente, que proteja você de violência. Não. O que está positivo no sistema da escola hoje? O que está faltando em Jundiaí, já que a gente está nessa cidade? E esse programa é regional, isso é muito raro na televisão brasileira. Você falar com a sua cidade. Como você analisa hoje Jundiaí e o que está acontecendo de violência dentro das escolas, inclusive em Jundiaí, com episódios marcados? Algumas coisas bem bacanas que eu acho que a cidade ganha, não é? Numa gestão já há 7 anos, que é um trabalho bastante integrado na educação com as diferentes áreas de conhecimento, pensando sim na saúde emocional das crianças, muito aliado ao raciocínio lógico matemático. Então nós temos programas na escola que parecem ser jogos de tabuleiro, mas na verdade esses jogos eles trazem toda a concepção de convivência, de respeito às regras e às normas, de respeito ao outro que às vezes sabe mais do que eu e eu tenho que aprender com ele, de possibilidade de pensar estratégias diferentes para além do jogo, e isso faz com que a gente tenha um ganho muito grande nas questões da saúde emocional. Então as pessoas dizem pra gente, tem programa de saúde emocional na escola? Tenho o programa de raciocínio lógico-matemático, que as crianças 2 vezes por semana têm jogos de tabuleiro. O que o jogo de tabuleiro tem a ver com isso? Realmente eu diria que é inovador o que você está trazendo, né? Muita gente fala assim, para que tem tanto matemática na escola? Né? Mas depende da forma que a matemática vai ser ensinada. É a estratégia que você usa, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, nenhum jogo na escola começa se eles não derem a mão para o amigo, para o oponente, a gente diz, e deseja um bom jogo para ele. E a gente ensina as crianças a jogar a regra e a jogar bem. Porque nós queremos que depois que termine o jogo, aquele que ganhou diga, sabe como eu ganhei? Eu vou te mostrar qual é a estratégia. Que legal. E isso tem a ver com o mundo contemporâneo. Isso serve para educação física, para matemática, para ciências que dá para fazer. Tudo. Quer dizer, os jogos, de uma certa forma, você está dizendo que eles socializam a criança, que ele vai falar de limites, vai falar de empatia, de eu me colocar no lugar do outro. De convivência, de criatividade, que são características importantes no mundo do trabalho hoje. Entendi. Se a gente for fazer hoje uma entrevista numa empresa, quais são os critérios, o que o entrevistador vai observar naquela pessoa entrevistada? Entendi. Se ela é comunicativa, se ela é criativa, se ela é empática, se ela sabe trabalhar em grupo. Né? E isso a gente aprende quando a gente é pequeno. É verdade. Depois que a gente cresceu, já era. Tem que ensinar isso quando eles são pequenos, porque isso precisa ser introjectado, isso precisa estar dentro dele, não é? Fica aí que eu volto já com essas 2 que eu quero explorar muito, e você também, com certeza. Quem tem criança, neto, tem sobrinhos, ou quem não tem mais criança na família e sente a falta que faz uma criança por perto. A gente volta já. Você conhece a Estoque Brasil em Jundiaí? 3 motivos para você nos visitar. Somos uma loja de mobiliário e decoração, sofisticada, moderna e aconchegante, e com uma consultoria especializada para te atender. Além da loja, você pode conhecer o Estoque Bistrô e se deliciar com os pratos especialmente preparados pelo nosso chefe. A gente ama o que faz. Estoque Brasil. Venha viver essa experiência com a gente.
Olá pessoal, mais um Casa Solidária, agora em 2023, estreando com o Lar Nossa Senhora das Graças. Quem está aqui do meu lado é a Laisa, que vai falar para você como contribuir com essa instituição tão importante. Meu bem, quantos idosos o Lar atende hoje? Olha, nós temos uma capacidade de 85 idosos. A gente trabalha com acolhimento, com pessoas com mais de 60 anos que estão em situação de violação de direito. Então você pode colaborar conosco, trazendo doações de alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, através de doação em dinheiro, por Pix, transferências bancárias. E também sendo um voluntário. Programa Casa Brasil no YouTube, Lar Nossa Senhora das Graças. Você vai conhecer a instituição um pouco melhor e vai ver a importância desse trabalho para a cidade de Jundiaí. Não deixe de colaborar. Gente, as conversas do intervalo são as melhores, vocês não têm noção. Pena que eu não posso gravar isso, mas são as melhores. E olha, essa foi muito boa porque Carmen aqui elogiando muito a educação de Jundiaí, porque ela consegue comparar com cidades circunvizinhas, desde salário, condições de trabalho e tal, e vai se sentindo bastante lisonjeada por estar à frente dessa área hoje em Jundiaí, né? Se a gente, então partimos de que nós estamos numa cidade muito bacana, né? Isso é muito legal, tanto na área da educação, de saúde, que eu já entrevistei, né, gestores de saúde, e dizer que Jundiaí também se diferencia pela saúde. Bacana, a gente está numa cidade legal, com gente que quer acertar, que quer fazer o melhor. Isso nos conforta e conforta esses pais que estão lá em casa. Vamos passar agora, a Carmen terminou trazendo essa fala forte aqui que envolvia sofrimento, que envolvia violência. Agora, nós temos um fato específico, Vasti, dos últimos episódios de violência que aconteceram no Brasil, e isso atingiu Jundiaí. Nós tivemos casos aqui, e o que você atribui esses casos se eles ocorreram em Jundiaí? Em Jundiaí nós não tivemos nenhum caso específico dentro dessa perspectiva de invasão à escola, de agressão à escola, violência à escola, nós não tivemos. O que a gente tem feito muito é de fazer uma orientação para os pais, para as famílias, para que olhem para os seus meninos e suas meninas, para que eles observem o que esses meninos e essas meninas estão jogando nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus tablets, né? A família não pode olhar do lado de trás da tela do que os meninos estão vendo. Os pais precisam participar disso, saber o que está acontecendo, porque muito do que se traz embutida nessa violência à escola está assim em coisas que a gente como adultos não está observando, não é? Então tem sim uma questão da violência que está sendo divulgada, difundida, eu acho que às vezes de maneira exacerbada, a ponto de trazer uma histeria coletiva, sim. Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas também tem uma outra coisa que é muito séria, né? É a escola que tem que revistar a mochila do menino ou é a família que tem que olhar a mochila do menino antes dele sair para ir para a escola? O que esse menino está levando para a escola, né? Como é que os pais estão conversando com esse menino? Como é que a família interage com a escola do seu filho? Está indo lá, está conversando, está se apropriando disso? Porque, na verdade, as pesquisas mais recentes vão dizer para a gente que 80% da violência cometida contra crianças e adolescentes não está nas ruas, está dentro da própria casa. E hoje, Jundiaí, na educação, tem um trabalho muito forte direcionado para a comunicação não violenta a partir das pesquisas recentes, inclusive do nosso hospital universitário, por meio de uma tese de doutorado da doutora Estela Oliveira, que vai comprovar que os casos de violência que chegam lá dentro do hospital são acometidos pelos próprios pais, avós, padrastos, tios, e violências de todos os níveis. É a violência física, a violência psicológica, a violência sexual contra os meninos e as meninas, de forma abrupta a ponto da gente ter que parar como escola e pensar mesmo o que é que nós vamos oferecer para esses meninos e essas meninas, como é que a gente vai fazer com que eles quebrem o sigilo do sofrimento, porque muitas vezes eles sofrem sozinhos, são ameaçados inclusive para não contar o que passam, né? Então a gente precisou estruturar todo um programa de comunicação não violência para dar suporte a esses meninos e essas meninas dentro da escola. Portanto, talvez nós tenhamos que pensar como sociedade
sociedade nessa tríade escola, família e sociedade, e como é que juntos nós vamos enfrentar e melhorar a vida das pessoas, né? Então, a violência está no trânsito, essa criança está vendo o pai ofendendo o outro, xingando o outro no trânsito, está vendo a mãe gritando com o outro, está vendo a família brigando entre si, está passando por situações de constrangimento dentro da própria família. Como é que a gente faz com que esse sofrimento acabe? Eu não tenho uma resposta absoluta sobre isso, mas eu sei que esse é um trabalho de todo mundo junto. Quando a gente pensa em comunicação não violenta, a gente está pensando, nós não podemos acreditar que o ser humano é capaz de cometer um ato grosseiro contra o outro ser humano. Né? Isso tem que ser uma exceção e não a regra. Isso, né? Eu imagino... Tem que ser patológico. Imagino que a doutora tenha respostas mais contundentes do que eu, mas eu imagino que a gente tem que tratar isso como doença e não como um episódio da sociedade. Nós não podemos acreditar que a nossa sociedade vai admitir que isso continue acontecendo e a gente vai ver na televisão e vai querer que a escola coloque cerca elétrica, concertina, guarda armado, porta giratória que para o menino se ele está com alguma coisa de metal. Será que a gente não tem nada mais eficiente, mais inteligente para fazer? Porque quando eu penso num lugar fechado, com cerca elétrica, portas trancadas e um guarda armado, eu não penso numa escola, eu penso numa cadeia, numa prisão. Né? Então, qual é a relação que a gente tem com o ser humano e o que nós queremos fazer, o que nós estamos querendo fazer com que a escola se transforme? Né? A escola é o lugar do conhecimento, da cultura, do desenvolvimento do ser humano, né? Quando a doutora estava falando, por exemplo, das crianças menores, o quão importante é brincar com as crianças pequenas, o quão importante é que essas crianças se identifiquem com a natureza, que possam pôr a mão na terra, na lama, porque ela precisa experimentar o mundo. E ela começa a experimentar o mundo muito pequenininha. A gente na creche, com bebês de 6 meses de idade, põe as crianças no chão para brincar com areia, com terra, com argila, no gramado, com plantas. A gente tem horta em todas as escolas, porque a gente sabe que o ser humano se constrói melhor, se constrói saudável em todos os aspectos, físico, cognitivo, intelectual, social, emocional, enfim, tudo que a gente quiser colocar nisso, né, nesse arcabouço dessa dimensão total do ser humano, a gente constrói na relação com a natureza, na relação com os animais, na relação com outros coleguinhas, iguais ou mais velhos, como que a gente faz isso, né? A escola é esse lugar da interação, né? Você acha realmente que esse mundo moderno levou a esse pensamento equivocado de muitos pais? Porque eu vejo muito pai colocando culpa em tudo na escola. E aí, quando você vai conversar com o pai, você percebe que ele é ausente, o filho começou a encher as paciências, ele dá o tablet, dá o telefone, dá qualquer coisa que essa criança não atrapalhe a minha dinâmica de vida. Não dá. Como é que fica essa terceirização para a escola? Eu achei fundamental quando a Vasti trouxe uma coisa pra gente sobre essa triangularização, né? Ok. Porque quando há um fracasso, em qualquer âmbito, né? É um fracasso de todos. É coletivo. É coletivo. Esta palavra, coletivo, né, é uma palavra que entra belíssimamente, que está faltando no nosso contemporâneo. Porque nós estamos tanto no pilar da individualidade, e a escola é um lugar do coletivo. É um lugar onde de todos, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as cores, enfim. E aí, gente, olha que interessante, o que nós percebemos, a barbárie dentro da escola. Né? Nós vimos aí cenas do nosso contemporâneo, né, da atualidade, que a gente ficou assombrado e ficamos todos muito assim. Só que a escola, ela é um laboratório, ela é algo que vem trazer o berço da cultura, o que está acontecendo. Então, não tem como fecharmos os nossos olhos sociais, eu, você, todos, embora nós não estejamos pequenos, embora a gente não esteja, se não estivermos na escola nesse momento, isso nos diz respeito, sim. Isso nós estamos diretamente implicados, porque se está acontecendo na escola, está acontecendo na vida, está acontecendo entre nós. E quando você fala da terceirização, né, uma vez eu vi um slogan terrível, eu passei, né, numa estrada, eu vi um slogan de uma escola que a mãe estava tomando sol, e eu falei isso para as minhas alunas, eu achei isso terrível, né? Tomando sol assim numa piscina, e a escola colocou assim: nós cuidamos do seu filho para você. Ai, que perigo. A hora que eu vi isso, eu falei assim, gente, se tá aí, é porque tá veiculando no pensamento coletivo. Isso vende, né? Bem, comercialmente é muito bom. Pois é, e é uma coisa assim, onde não tem como
isso não ter participação de todos os lados, né? A escola é um pilar, a família é outro pilar e o indivíduo outro. Então, é uma triangularidade, é uma tríade, é um trio, né? E só funciona bem quando está em cima desse grande alicerce, senão não funciona. E não funciona o quê? A nossa sociedade, gente, que é uma coisa muito mais séria. E muito mais ampla. E dessa independe realmente a idade que a pessoa tenha, se tem filho pequeno, se não tem. Exatamente. Porque a sociedade é exatamente onde você vive no dia a dia. É o seu trabalho, é sair na rua, é ir no shopping, é ir para o clube, é para a igreja. Isso é social, né? Eu acho que a gente já conseguiu contribuir com quem está em casa, de alguma forma. 30 segundos para cada uma encerrar, o que você diria ainda para quem está em casa vendo para a gente? Porque é 30 segundos que eu tenho, ninguém mandou vocês falarem bem, ocuparam todo o espaço. Carmen, 30 segundos, o que você falaria? Microfone? Falaria, peraí, Vasti já sabe o que quer falar? Fale agora com quem está vendo na TV, que são os adultos. Fale com os adultos. O que você diria para eles? Eu diria para os adultos cuidarem dos seus meninos e de suas meninas com critério, com cuidado, com emoção, mas que também que usem muito a racionalidade. Que estabeleçam horários, que consigam pensar a rotina de uma criança de forma que essa criança possa brincar, estudar e conviver com a sua família, que eu acho que isso tem feito muita falta na vida dos meninos e das meninas. Muito obrigado, Vasti. Eu pensei em duas palavras. Eu pensei na palavra presença e na palavra valor, né? Porque eu penso que nós precisaríamos discutir coletivamente essas duas palavras, sabe? Acho que eu deixaria isso para a gente poder pensar o que isso significa na educação e, acima de tudo, na sociedade, que eu acho que é o ponto que precisaria ser pensado coletivamente. Eu só tenho que agradecer, eu não tenho nada para falar, porque já falaram tudo de bom pra gente. Eu tenho só que agradecer a presença de vocês aqui no Casa. Eu me sinto muito honrado de verdade, porque sei da agenda de vocês, do compromisso de vocês, mas vocês, como boas educadoras que são, sabem da importância da gente falar para uma coletividade, né? E através do Canal 25, através do programa Casa Brasil, a gente atinge tantas pessoas, a gente não faz nem ideia. Eu às vezes assusto também. E a gente mandar uma mensagem dessa para quem está lá no sofá, na poltrona em casa, que está pensando isso com a gente, eu acho que isso é um fator de mudança, né? A comunicação, ela pode mudar e a educação, então, é indiscutível que ela muda as pessoas. E para fechar minha opinião, acho que em qualquer fase da vida, porque eu estou com 61 e estou aprendendo como nunca aprendi na vida. Estou me educando aos 61 como nunca me eduquei na vida. Então acho que não tem idade não. Às vezes fica mais difícil, porque a gente fica mais turrão, mas vale porque a gente pode se modificar e pode se transformar a qualquer momento. Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo. Obrigado a vocês por estarem aí. Até o próximo programa. Não percam não. Tchau.